Em 2 Coríntios 13, quando a Bíblia diz a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, não apenas nós temos a menção aqui de Pai, Filho e Espírito Santo, mas nós temos o que eu quero chamar de interação, uma ação conjunta, né? A graça é atribuída como uma manifestação do Senhor Jesus. O amor, uma referência àquilo que o Pai expressa. Mas a Bíblia fala sobre a comunhão ou relacionamento com o Espírito Santo. Isso não significa que não haja graça da parte do Pai e só do Filho. Isso não significa que não haja amor da parte do Filho e só do Pai. E nem que a comunhão seja só com o Espírito Santo. Em 1 de João, a Bíblia fala a respeito da comunhão com o Pai e com o Filho, né? No entanto, o que nós percebemos é uma visão clara, intencional, recorrente na Bíblia, de apresentar uma interação entre as pessoas da Trindade, uma ação conjunta. Muitas vezes nós vamos ver, e eu vou dar muitos exemplos aqui, né, que a cada um deles parece estar sendo atribuída a mesma função, o mesmo papel. Às vezes um outro olhar nos permite ver aspectos distintos daquela função ou daquele papel e, no final, a visão acaba sendo de interação. Então, em primeiro lugar, se você estiver anotando, eu quero apresentar a visão da interação já lá no início, na criação. Alguns textos apontam para a pessoa do Pai, outros textos para a pessoa do Filho, outros para a pessoa do Espírito Santo, quando o assunto é criação. Em relação ao Pai, 2 versículos, um do Antigo, um do Novo Testamento. Neemias 9,6 diz: só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Depois Paulo pregando em Atenas, o registro está em Atos 17, 24. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, atribuído à pessoa de Deus, o Pai. Mas em João, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui, o Verbo é a apresentação do próprio Jesus. Em Colossenses capítulo 1, de 15 a 17, novamente, se você observar o contexto, vai perceber que se fala a respeito de Jesus, a Bíblia diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Já outros 2 versículos, Jó 33, 4 e o Salmo 104, 30, apontam para a ação do Espírito Santo. Jó 33, 4 diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. No Salmo 104, 30, falando sobre os animais, a Bíblia diz: envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Interessante quando a gente fala sobre a interação da Trindade na criação, não é apenas o fato de que é atribuído tanto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né, a execução da criação, mas é também um conceito onde os papéis executados por cada um são diferentes. Por exemplo, a ideia do planejamento de todas as coisas é atribuída a Deus o Pai, né? Nós olhamos, por exemplo, para a pessoa de Jesus e ele é o Verbo, a palavra criativa em ação. Mas a execução dessa obra é atribuída ao Espírito Santo. Nas sábias palavras do nosso saudoso pastor Francisco, ele diz que a ação da Trindade na criação é algo parecido com uma construção, onde você tem o arquiteto planejando, o mestre de obras que pega o plano e dá a voz de comando, e o pedreiro que executa, né? Nessa analogia, Francisco dizia: o Pai é o arquiteto, Jesus é o mestre de obras e o Espírito Santo é o pedreiro. Ele tinha essa graça de simplificar as coisas. E quando olhamos para as Escrituras, de fato, nós encontramos essa ideia. Por exemplo, o planejamento de tudo, inclusive da criação, é atribuído ao Pai. Em Provérbios, no capítulo 8, né, a sabedoria começa a falar
de forma personificada, como estando ao lado de Deus em toda a criação. E no versículo 30 nós lemos essa declaração: eu estava com ele e era o seu arquiteto. A sabedoria falando a respeito do planejamento. Essa ideia de um arquiteto é usado. Já em relação ao Filho, João capítulo 1, verso 10, e aqui eu vou mudar o versículo só para não repetir João 1, de 1 a 3. O texto diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui é uma relação entre ele como verbo, a palavra, e o mundo sendo feito por ele. Né? Podemos citar também Hebreus capítulo 11, verso 3, que diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Então, cada vez, por exemplo, você vai para Gênesis 1 e disse Deus: haja luz. A palavra, né, o verbo, a declaração, haja luz. Aqui nós temos a participação do Filho, o verbo, a palavra. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava, ou, dependendo da tradução, se movia sobre a face das águas. Enquanto a palavra não foi declarada, o Espírito Santo não fez nada. A partir do momento que a palavra foi declarada, ele executa. Ele é o poder de Deus em ação. Ou seja, nós temos aqui um desenho dessa interação, ou da ação conjunta da Trindade na criação. E é importante para nós reconhecermos isso, porque desde o início do cristianismo, desde os primeiros séculos, talvez a doutrina da Trindade é uma das que mais tem sofrido ataques. Porque muitas vezes para alguns é difícil entender o contexto, né? ou a lógica de como um só Deus pode se manifestar em três pessoas. Né? Isso tem levado a desdobramentos totalmente antibíblicos. Em nome de vamos defender um possível raciocínio bíblico, que era um só Deus, não pode se manifestar em três pessoas, começou-se a negar a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Não apenas o que a Bíblia fala a respeito da divindade deles, é claro, como também suas obras, os seus feitos, né? E nós precisamos enxergar esse quadro, esse desenho. Segundo lugar, eu quero falar agora a respeito da redenção, a interação na redenção. Assim, na obra da redenção, assim como na criação do mundo. Nós vemos que o planejamento é atribuído a Deus o Pai. Né? Nós vemos o Senhor Jesus, que, como diz Filipenses, é aquele que subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual deveria se prender, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana, ele se dispõe a ser o sacrifício no meu e no seu lugar, mas a execução ou a aplicação prática da obra da redenção é feita nas nossas vidas pela pessoa do Espírito Santo. E há um texto que nos apresenta essa visão, né, de uma maneira muito clara e condensada. E eu queria que você me acompanhasse, por gentileza, no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 3 até o 14. Eu vou tentar fazer uma divisão. Essa divisão ela não vai ficar perfeita, né? Mas que nos ajude a ver, primeiro dos versículos 3 a 6, o planejamento do Pai. Depois dos versículos 7 a 12, a entrega e o sacrifício do Filho. É lógico que esses textos que falam do sacrifício de Jesus ainda estão sustentando a visão do planejamento do Pai. Né? Mas agora, de uma maneira bem mais clara, a obra de Cristo ela aparece. E no final, os versículos 13 e 14, nós vamos perceber o papel do Espírito Santo nessa obra. Então vamos ler juntos. Efésios 1, primeiro de 3 a 6, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A referência ao Pai é clara. Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse o amado aqui é Cristo. Então, o texto tanto está falando do planejamento do Pai, como o sacrifício de Jesus. A ênfase maior é um Deus que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, quando nada existia, nos predestinou para ele. O texto fala do propósito da sua vontade, né? Ou seja, tudo isso foi planejado. Depois, a partir dos versos 7 a 12, nele aqui,
é a continuação do raciocínio do verso 6, o amado que é Cristo. Então, no nele, leia-se em Cristo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Novamente, o propósito da sua vontade é destacado, a ideia de termos sido predestinados, tudo mostra o planejamento do Pai, mas a materialização, por assim dizer, da redenção acontece com a encarnação, a obra de Cristo na terra por meio do seu sacrifício no meu e no seu lugar. E os versículos 13 e 14 arrematam a ideia dizendo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança. A palavra penhor é o mesmo que garantia. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o que nós precisamos entender sobre a pessoa do Espírito Santo é que não apenas ele é uma garantia de que o processo iniciado continue, mas a ele está atrelada toda a execução prática. Por exemplo, em João, no capítulo 16, no verso 8, Jesus falando do Espírito Santo diz, ele convencerá o mundo do pecado. Não existe arrependimento sem a obra do Espírito Santo. Em Tito 3,5, a Bíblia fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. Não existe novo nascimento sem a obra do Espírito Santo. E depois de dizer, em 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. No verso 18, de 2 Coríntios 3, Paulo diz, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor pelo Espírito. Então, o Espírito Santo convence do pecado, leva o homem à experiência do novo nascimento e depois disso é o responsável pelo seu crescimento, pela sua progressividade. Ele é chamado de o selo, o penhor. De novo nós temos a interação de Pai, Filho e Espírito Santo na obra da redenção. Atribui-se ao Pai todo o plano, atribui-se à pessoa de Jesus a viabilização do cumprimento de tudo isso, mas a execução personalizada na vida de cada um de nós é atribuída à pessoa do Espírito Santo. Trabalhando aqui a ideia de desdobramentos da redenção, vamos focar um pouquinho só o elemento regeneração, que é o novo nascimento. A Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo, nessa mesma dinâmica da regeneração. Por exemplo, vamos ler a respeito de ser nascido de novo. 1 de João 2,29, a Bíblia diz, todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Então fala de um nascimento que procede de Deus. Mas em João, no capítulo 1, dos versos 11 a 13, a Bíblia diz, veio para o que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui não só vemos a vontade de Deus no novo nascimento, mas a Bíblia está dizendo que Jesus, ou a todos quantos o receberam, Ele lhes deu o poder de serem feitos seus filhos. E, como eu mencionei antes, em Tito 3,5, a Bíblia fala do lavar, da regeneração do Espírito Santo. Então, de novo, você tem a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo operando nessa dinâmica da regeneração. A mesma coisa é dita em relação à vida eterna. Em relação à pessoa do Pai, 1 de João, capítulo 5, verso 11, diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Então, Deus nos deu a vida eterna, viabilizado por meio do Filho, mas está dizendo Deus deu. Agora, em João 10, 28, Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui Jesus está dizendo, sou eu. E em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8, a Bíblia diz, quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Agora é vida eterna
vindo, emanando da ação e da obra do Espírito Santo. De novo, temos Pai, Filho e Espírito Santo operando no que diz respeito a conceder a vida eterna. Ainda dentro da ideia de redenção, eu quero mexer um pouquinho no assunto da santificação. Em João 17, 17, o próprio Jesus, orando ao Pai, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação é aqui atribuída pelo próprio Jesus a Deus o Pai. Já em Hebreus 2, de 10 a 11, nós lemos: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, Jesus, como os que são santificados, nós, todos vêm de um só Deus. Aqui todo o processo de santificação atribuído a Deus, mas ao mesmo tempo ele fala do que santifica como sendo Jesus, e isso uma operação de Deus, e nós, os que somos santificados, também debaixo da gerência da ação desse Deus. Mas 1 Coríntios 1, 2 diz: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Efésios 5, finalzinho do verso 25, início do verso 26 diz: Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse. Aqui a santificação procede do Senhor Jesus. Mas há outros textos que apontam para a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 11. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Romanos 8, de 11 a 13, de novo falando da obra do Espírito Santo. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. E aqui nós temos, na dinâmica da santificação, a ação do Espírito Santo. Bom, não dá apenas para falar de redenção, sem falar especificamente sobre um evento fundamental, essencial, que viabilizou isso tudo, que foi a formação de um corpo para o Senhor Jesus. Algo que nós precisamos entender é que o que a Bíblia apresenta a respeito da pessoa de Jesus é que Ele é Deus, pré-existente. Então a Bíblia diz: subsistindo como Deus, Filipenses 2, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual deveria se aferrar, se prender, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel anunciando a concepção do próprio Senhor Jesus, aquele momento da anunciação, ela vai para a casa de Isabel, sua parente, que está grávida também por intervenção de Deus, de João Batista. Quando você lê o relato, você percebe que ela já estava grávida de 6 meses. Ou seja, João Batista era 6 meses mais velho que o Senhor Jesus, nasceu primeiro. Mas quando ele apresenta Cristo, ele aponta o dedo e diz: ele já era ou já existia antes de mim. O que a Bíblia está falando não é sobre o tempo na terra, está falando sobre sua pré-existência. Agora, algo que nós precisamos entender sobre o corpo, o aspecto humano de Jesus, é que um dia esse corpo foi gerado. Por exemplo, um elemento que virou munição para muito debate sobre a divindade de Cristo, se ele era ou não Deus, é a expressão que nós lemos de Colossenses 1, que o chama de o primogênito da criação. O início, a primeira das suas obras. Então dizia: se é criado, não é Deus. A Bíblia não está falando que ele, como pessoa, Deus em essência, tenha sido criado, mas houve um momento onde um corpo lhe foi formado. E o livro de Hebreus, citando uma profecia messiânica do Velho Testamento, diz assim, Hebreus 10, 5: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. A versão que estou lendo, Nova Almeida atualizada, diz: preparaste um corpo para mim. Outras versões diz: antes um corpo me formaste. Então o que teve início e foi formado foi um corpo para Jesus. Até a formação desse corpo tem a interação da Trindade. Sem contar a declaração de que o próprio Deus preparou um corpo, que nós já lemos e é óbvio, nós também entendemos que o Pai está por trás de todo o planejamento. Mas assim como na criação, a execução do plano do Pai precisava de outros 2 elementos: a liberação da palavra e
a ação do Espírito Santo. Haja luz, a palavra liberada, o Espírito que se move sobre a face das águas está lá produzindo o resultado, executando a palavra. Na ocasião em que o anjo Gabriel aparece a Maria, na ocasião da anunciação, Lucas capítulo 1, eu vou ler o verso 35 e na sequência o 38 diz assim: o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Verso 38 diz, então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou, e o anjo foi embora. Outras traduções, em vez de que aconteça comigo o que você falou, diz que se cumpra em mim segundo a sua palavra. Quem é o anjo? Um mensageiro. O que ele carrega? Uma palavra de Deus. Maria disse que a palavra produza o seu efeito. Eu me abro à operação da palavra. E o anjo já tinha anunciado o que aconteceria depois. O Espírito Santo descerá sobre você. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E dessa forma nós vemos novamente a interação, na preparação, a interação da Trindade na preparação do corpo de Cristo. Mas também na ressurreição do corpo de Nosso Senhor, nós vemos novamente a interação da Trindade. É atribuída tanto ao Pai, como ao Filho, como ao Espírito Santo, a causa, o poder de produzir ou provocar a ressurreição. Então vamos ler alguns textos. Em Atos 2, 24, a Bíblia falando sobre Jesus diz, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Em 1 Coríntios 6, 14, a Bíblia diz, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Esses dois versículos atribuem a ressurreição de Cristo a Deus o Pai. Mas em João 2,19, Jesus diz o seguinte, destruam esse santuário, em 3 dias eu o levantarei. A Bíblia diz que as pessoas acharam que ele estava falando do santuário do templo, mas Jesus estava falando a respeito do seu corpo. Ele diz, eu o levantarei. Ele não disse apenas que o Pai faria. Em João capítulo 10, versículo 18, Jesus diz assim, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então Jesus está dizendo, ninguém vai tirar a minha vida, eu dou a hora que eu quero e a hora que eu quiser, eu recobro. É interessante você, a partir dessa declaração, perceber que houve vários momentos em que quiseram atentar contra o Senhor e a coisa não se desenvolveu, não se evoluiu. Já no primeiro discurso público de Jesus, em Nazaré, a cidade onde foi criado, a Bíblia diz que o empurraram para um alto monte, um alto penhasco, para tentar lançá-lo de lá, quando Jesus diz que se cumpriu nele a palavra, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Mas a Bíblia diz que não conseguiram fazer nada, porque não era chegada a sua hora. Em outro momento enviam guardas para prendê-los, os guardas ficam admirados com o discurso, não prendem Jesus, mas a verdade é que a Bíblia sustenta, não havia chegado a sua hora. No momento que quis, Jesus entrega a sua vida. Aliás, um dos guardas romanos que está ao lado da cruz, quando Jesus declara, nas tuas mãos, entrega o meu espírito, e expirou, a Bíblia diz que o homem reconhece, esse verdadeiramente era filho de Deus. O que é que está por trás dessa cena? A morte por crucificação, que foi muito usada pelo Império Romano, tinha um propósito, justamente que ela fosse lenta e dolorosa. Muitas vezes as pessoas passavam dias agonizando antes de morrer. A Bíblia diz que quebraram as pernas dos 2 soldados para acelerar o processo de morte, porque era o fim de semana da Páscoa. Mas com Jesus não foi necessário. Depois dele fazer essa declaração, nas tuas mãos entrego o meu espírito, falando numa linguagem sem querer brincar com aquilo que é sagrado, é como se para a moçada entender, Jesus só estivesse dizendo, #partiu glória. Ele simplesmente decide e ele morre. A Bíblia diz que alguém ainda checa e fura o seu lado, e saiu água e sangue. Quando o sangue já está se convertendo em água, é um dos grandes atestados aí biológicos de que a pessoa de fato já morreu. E aquele centurião diz, esse era filho de Deus. O que ele está dizendo? Nunca, em toda a nossa história de crucificação, alguém morreu tão depressa e morreu a hora que quis, tomando essa decisão. Assim como ele decide entregar sua vida, ele decide também recobrá-la. Mas Romanos capítulo 1, verso 4, fala de uma ação do Espírito Santo na ressurreição. Diz sobre Jesus, e foi designado Filho de Deus com poder,
segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, no momento da ressurreição, há uma ação do Espírito Santo, não apenas operando no sentido de levantá-lo, nós podemos reconhecer até antes disso. Quando Jesus fala a respeito de Maria de Betânia, que ela ungiu o seu corpo para a sepultura, o que foi aquele óleo, aquele perfume precioso derramado? Um ato profético. Uma profecia já dizia, acho que é o Salmo 16, não deixará a sua alma na morte, nem o seu corpo verá corrupção. Ao que você precisamos entender que, diferente de Lázaro, que com 4 dias sepultado cheirava mal, a Bíblia fala a respeito de Jesus que o seu corpo não se decompôs, não corrompeu. Quem estava operando e guardando o corpo? O Espírito Santo. Aquele óleo derramado era um ato profético que apontava para a ação e para a obra do Espírito, preservando ele da decomposição e também atuando como Espírito de Santidade, designando Jesus Filho de Deus no momento da ressurreição. Então, de novo, nós temos um outro exemplo da interação. Em quarto lugar, está dando para acompanhar aí, gente? Dá para acelerar um pouco? Não? Em quarto lugar, vamos falar a respeito da inspiração das Escrituras. As declarações bíblicas sobre a inspiração divina da Bíblia, da Palavra de Deus, das Escrituras, da mesma forma apontam para o trabalho conjunto da Trindade. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui uma ênfase clara à ação do Pai. Mas há o que você precisamos entender a respeito da pessoa de Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Vamos pensar que é uma revelação de Deus que precede a vinda de Cristo. Nós temos por meio de Moisés a entrega da lei. Moisés é considerado não apenas o grande legislador, mas o grande profeta. Estabeleceu e trouxe da parte do Senhor tudo aquilo que regulamentava, não apenas a maneira do povo relacionar com Deus, mas entre si. O Antigo Testamento era para os judeus uma espécie de constituição, eram as leis também civis que governavam a nação. Mas esse Moisés, que recebeu de Deus essas verdades, comunicou ao povo, na verdade a Bíblia diz lá, a partir do livro de Êxodo, no capítulo 19, que quando eles chegam no Monte Sinai, em especial essa declaração vai vir depois no capítulo 20, e a glória de Deus se manifesta no Sinai, Deus começa a falar de maneira que todos ouçam. A manifestação inicial de Deus, todo mundo está ouvindo, mas a Bíblia diz que o povo teve medo de morrer. Diante daquela manifestação, a Bíblia diz que uma nuvem escura desce, que tem relâmpagos, trovões, terremotos, e o povo se apavora, e eles pedem para Moisés: fale Deus com você, depois você repasse para a gente, porque nós estamos apavorados. A partir daquele momento, Deus já não fala com todo o povo. Deus fala por meio de Moisés. Moisés é o canal que comunica a palavra, mas o mesmo Moisés, de quem Deus diz: se há profeta no meio de vocês, eu, Senhor, me faço revelar a ele por meio de sonhos, de visões, de enigmas. Mas com Moisés, meu servo, não é assim, eu falo cara a cara. O mesmo Moisés, ele diz ao povo: Deus há de levantar, varões e irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele vocês vão ouvir. O que ele está dizendo? O que vocês estão vivendo comigo é único, é singular na história, em termos de Deus comunicar a palavra. Mas um dia, Deus vai levantar um outro, e vocês precisam ouvi-lo, e eu estou respaldando a chegada dele. Ele estava apontando para a vida de Jesus, ou para a vinda de Jesus e para o Messias. Os profetas também foram um instrumento de Deus. Todos eles falaram e comunicaram verdades poderosas da parte do Senhor, inclusive a respeito da vinda do próprio Jesus. Mas quando Jesus vem, ele faz questão de mostrar que a lei de Moisés e os profetas, todos eles apontavam para a sua pessoa, não apenas para a obra que ele faria. João 5,39, Jesus diz: vocês examinam as Escrituras, são elas que dão testemunho a respeito de mim. Sandro estava chamando a nossa atenção numa conversa no intervalo do culto anterior, e eu me lembrei de algo que eu ouvia meu pai falar muito desde que eu era criança. Quando no Monte da Transfiguração, a Bíblia fala de Moisés e Elias aparecendo. Nós temos os dois maiores vultos do Velho Testamento, que representam a lei e os profetas. Tudo isso apontando e convergindo para uma nova revelação,
a manifestação da graça por meio de Jesus Cristo. É por isso que João, logo no capítulo 1, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Graça e verdade, porém, por meio de Jesus. Então Jesus é a expressão da palavra, não apenas no sentido de que ele é o verbo, mas quando Cristo se levanta diante dos judeus, começa a dizer, ouviste o que foi dito aos antigos, lei de Moisés. Mas ele diz, eu porém vos digo, ele está mostrando o quê? Há um novo padrão. Hebreus capítulo 7, verso 12 diz que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. E agora Cristo pontua, né, uma revelação, ou que podemos chamar, isso sim, né, de uma atualização das Escrituras. Alguém recentemente falou uma bobagem como se isso tivesse que acontecer hoje. O único momento onde uma atualização das Escrituras aconteceu foi quando houve mudança de aliança, mudança de sacerdócio. E Cristo comunica essa revelação. Então Deus nos falou pelo Filho. Mas a respeito da obra do Espírito Santo, por exemplo, Jesus, em Marcos 12, 36, diz que Davi falou pelo Espírito Santo. Quando ele se refere aos Salmos, ele usa, né, e acredita por trás da fala de Davi a inspiração do Espírito Santo. A mesma coisa que Pedro diz em 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Ele diz, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nós vemos a inspiração das Escrituras atribuídas ao próprio Deus, Pai, né, a pessoa de Jesus e também ao Espírito Santo. Em quinto lugar, em primeiro lugar nós falamos da criação, em segundo lugar da interação na redenção, em terceiro a formação de um corpo para Jesus, em quarto a inspiração das Escrituras, em quinto lugar a habitação divina nos cristãos. Né? Isso também é um fato apresentado nas Escrituras como sendo mais uma das áreas de interação ou da ação conjunta da Trindade. Efésios 4:6 fala a respeito do Pai. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse em do lado de dentro, habitando em nós. Em 1 de João 4:12, a Bíblia diz, nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, a habitação divina atribuída aqui como a referência à pessoa de Deus o Pai. Mas olha o que Jesus diz em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui Jesus não está apenas dizendo, olha, quando a Bíblia diz que é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo que habita, é apenas porque os três são um. Mas ele diz, viremos, eu e o Pai, para ele, e faremos nele morada. Em Efésios, no capítulo 3, no versículo 17, a Bíblia diz, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então, de novo, que Cristo habite no coração de vocês. Mas a mesma Escritura pontua a habitação de Deus em nós na pessoa do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Depois em Efésios 2:22, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então aqui, morada de Deus no Espírito, na pessoa do Espírito Santo. Meu querido, pensa que privilégio eu e você carregamos. Não apenas ser salvos, não apenas ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, mas ter, né, Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós. E Deus não veio habitar em mim e você porque Ele estava precisando de algum lugar para morar de graça sem pagar aluguel. Ele vem com um propósito. E aí você vai ter interação das pessoas da Trindade que habitam em você. É a graça de Jesus, é o amor do Pai, é comunhão com o Espírito Santo. Tudo isso sustenta, né, a doutrina bíblica da Trindade. Em sexto lugar, vamos falar da interação no serviço dos santos. Esse texto eu gostaria que você abrisse comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Do verso 4 até o 6.
Verso 4 diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Outras traduções dizem, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que é que Paulo está dizendo? Que quem é responsável por operar os dons, carisma, os dons espirituais, é o Espírito Santo. Os dons são de todo o capítulo 12, na verdade até o 14 ele vai falar dos dons do Espírito Santo. Então quem é responsável pela operação desses dons, carisma, né? Paulo vai fazer uma lista a partir do versículo 8 até o 10 de 9 manifestações do Espírito Santo. Normalmente nós subdividimos essas 9 em 3 grupos de 3. Um dos grupos nós chamamos dons de revelação, são a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o discernimento de espíritos. Outro grupo, né, nós chamamos de dons de poder, dom da fé, operação de milagres e dons de cura. E um terceiro grupo que chamamos os dons vocais, são aqueles da fala inspirada, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses dons são operados pelo Espírito Santo. Isso é muito claramente apresentado. Mas olha o que ele diz no verso 5. E também a diversidade de ministérios ou serviços, dependendo da versão. Mas o Senhor é o mesmo. Embora a palavra Senhor em todo o Velho Testamento seja comumente, né, usada como a referência a Deus o Pai, no Novo Testamento, na sua grande, esmagadora maioria, ela é usada como referência à pessoa de Cristo. Então ele está dizendo que ministérios, diferentes dos dons espirituais, são operados por Jesus em vez de pelo Espírito Santo. E concordam com isso as palavras de Paulo em Efésios 4, né? No versículo 11. Ele diz, e ele deu dons aos homens, aqui são dons ministeriais. Ele mesmo estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres. Aí o verso 12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então esses dons ministeriais são atribuídos a uma ação da pessoa de Jesus. Mas olha o verso 6, ele diz, e a diversidade nas realizações. Outras traduções usaram o termo nas operações. A NVI diz nas formas de atuação. Mas ele diz a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui nós temos, né, os dons atribuídos ao Espírito Santo, os ministérios atribuídos ao Senhor Jesus e as demais operações atribuídas a Deus o Pai. Então, nós não podemos simplesmente juntar, misturar isso tudo e dizer, tem uma lista de dons com todos eles. Eu já li muita literatura cristã, onde o pessoal vai fazendo uma lista e misturando tudo, né? São dons distintos, a manifestação de cada um deles é distinta. Alguém me perguntou outro dia, pastor, quais são essas realizações? Eu falei, tudo que não for os 9 dons do Espírito, e não for os 5 dons ministeriais, pode jogar nessa lista. 1 Coríntios 12, Paulo fala de socorros e governos, né? Pode jogar para aquela lista. E em Romanos 12, ele fala do que exerce misericórdia, socorro, mas ele fala do que preside, governo, pode trabalhar nessa lista. Então, a Bíblia fala do que contribui. Embora a contribuição seja a responsabilidade de todos os crentes, alguns têm isso como uma operação da graça de Deus nele. Agora, não é um dos 9 dons do Espírito Santo, não é um dos 5 dons ministeriais. Então nós vemos a interação da Trindade, mesmo no que diz respeito ao serviço do crente e a manutenção, a edificação, né, dos santos, daqueles que foram salvos. Falando ainda da obra do ministério, quanto ao poder, por exemplo, para operar milagres, a ação conjunta da Trindade também é vista. Olha o que a Bíblia diz em Atos 15, 12. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Quem fez os sinais e prodígios? Deus por meio deles. Atos 19, 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia? Deus. Através de quem? Das mãos de Paulo. Hebreus 2,4. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Quem fez isso? Deus o Pai. No entanto, há textos que apontam, né, para a operação do próprio Senhor Jesus, inclusive o uso do seu nome. Em Lucas 10, 17, a Bíblia diz que os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Né? Antes mesmo da grande comissão, depois da ressurreição, de Jesus dizer, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, em meu nome expulsem demônios, vão impor as mãos sobre os enfermos, vão curá-los. Os discípulos já tinham sido enviados, ainda durante o ministério de Jesus, para operarem no seu nome e já tinham resultados.
Em Atos 4:30, os apóstolos, depois de saírem da prisão, de terem sido ameaçados para não pregar o nome de Jesus, a Bíblia diz que eles oram assim: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Aqui nós temos claramente o nome de Jesus, né, por trás dessas manifestações. Mas a Bíblia também fala a respeito da ação do Espírito Santo. Em Romanos 15:19, Paulo diz para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Tem um texto em Atos 13, dos versículos 9 a 11, que eu acho, né, ele muito significativo, porque diz respeito não apenas a Deus respaldar a proclamação do Evangelho com sinais, mas enfrentar o engano maligno, né, também pela manifestação desse poder. A Bíblia diz assim: mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, era um mágico que estava tentando impedir o procônsul Sérgio Paulo de receber o Evangelho, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. A Bíblia diz: no mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. A Bíblia vai dizer que o procônsul, maravilhado, creu, né, na doutrina do Senhor. E aqui nós temos Paulo cheio do Espírito Santo, sendo movido não apenas com ousadia humana, mas debaixo de autoridade de Deus para operar esse sinal. O mesmo pode ser dito das manifestações proféticas. Elas também estão atreladas à ação conjunta, ou à interação de Pai, Filho e Espírito Santo. Em relação ao Pai, em Lucas 1, de 68 a 70, profecia de Zacarias, pai de João Batista, ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Então quem prometeu a salvação foi Deus pela boca dos profetas. Atos 3, 21. Diz: o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então Deus, pela boca dos profetas, falou. Mas, Lucas 21, 14 e 15, Jesus diz assim: tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que irão responder, porque eu lhes darei palavras e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Jesus está dizendo: eu vou dar palavra a vocês, eu vou dar boca e sabedoria a que não vão poder resistir. E segundo aos Coríntios 13, 3, Paulo diz: visto que vocês buscam provas de que Cristo fala em mim. Né? Paulo está dizendo: eu não estou apenas trazendo um conceito humano. Tem momentos que ele vai pautar: isso digo eu, não o Senhor. Em outros ele vai dizer: isso digo não eu, mas o Senhor. E ele estava falando: vocês estão buscando provas e eu estou aqui sustentando que Cristo fala em mim. Em relação ao Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, 3, a Bíblia diz: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, no capítulo que ele vai falar dos dons de profecia, ele usa o termo fala pelo Espírito de Deus. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Paulo está ajudando a pontuar quando reconhecemos uma expressão profética. Ele diz: se é o Espírito Santo, não vai jogar contra o patrimônio, não vai falar mal de Jesus, vai promover o seu senhorio. Enquanto ele está dando subsídio, né, para que eles entendam e julguem a profecia, ele mostra e apresenta a frase falar pelo Espírito Santo. Em Mateus 10, de 18 a 20, Jesus diz: por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhos a ele e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Eu acho linda essa interação. Jesus diz: eu, Jesus o Filho, estou enviando vocês. O Pai, que planejou que a igreja avance, já deu recursos, e o Espírito Santo estará em vocês e vai falar por meio de vocês. O tempo todo nós vemos a interação da Trindade. Se puder destacar um último elemento para terminar: há uma interação na vida cristã.
Por exemplo, vamos falar a respeito de oração. Jesus diz em João 16, 23, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Qual a dinâmica? Jesus diz, vocês vão ao Pai, mas usam o meu nome. O livro de Hebreus diz que é por causa do sangue, do sacrifício de Jesus, que nós podemos, entrar com ousadia no Santo dos Santos. A linguagem do Santo não significa muito para mim e para você, mas para os judeus, o povo hebreu, que entendia o que era a lei, somente uma pessoa, o sumo sacerdote, uma vez por ano apenas, no dia da expiação, ele poderia entrar no Santo dos Santos. Se ele não fizesse de acordo com a determinação de Deus, ou se não fosse esse único homem, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele seria morto, fulminado pela presença de Deus. Flávio Josefo, uma das maiores fontes históricas depois da Bíblia para o povo judeu, diz que a roupa dos sacerdotes normalmente estava cheia de campainha, para eles saberem que quando o homem estava se movendo, lá dentro estava vivo. E que ele entrava amarrado por uma corda, porque se fosse fulminado, ninguém tinha coragem de entrar para tirá-lo, eles iriam puxar pela corda. Todo mundo tinha um respeito e uma reverência gigantesca pelo outro lado do véu. Mas quando Jesus brada na cruz, está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Deus está dizendo, minha presença não está mais restrita, ninguém precisa ter medo. E o livro de Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia. Meu querido, quando você ora em nome de Jesus, você não é como um mendigo, estendendo um chapéu, esperando uma esmola. A Bíblia diz que nós podemos entrar com ousadia. Agora, nós usamos o nome de Jesus para se dirigir ao Pai, e a Bíblia fala do Espírito Santo atuando na vida de oração. Romanos 8, 26, 27, diz, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Então eu fico pensando nessa dinâmica. Eu vou ao Pai, eu uso o nome de Jesus, auxiliado pelo Espírito Santo. De novo, a trindade e a operação no exercício da vida cristã. A graça de Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Agora voltamos a falar de vida cristã e relacionamento, não só de serviço. Em todas essas 7 áreas que destacamos, nós vemos a interação da trindade. Pastor, eu não vou conseguir lembrar isso tudo quando eu sair daqui. Tenho certeza que não. Até eu precisei escrever isso tudo, porque não ia conseguir lembrar, mesmo estudando o assunto por anos. Então, qual a minha intenção? É montar aqui a visão, um quadro geral, que não apenas sustente a doutrina da trindade, mas mostre a recorrência, a insistência, a harmonia que a palavra de Deus traz no assunto, onde não deveria haver dúvidas no nosso meio. Mas a ideia hoje também não é só gerar instrução e explicação. Porque algo que eu e você precisamos é também de fé. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, muito mais do que apenas saber o que a Bíblia fala sobre a trindade, quanto mais eu e você somos expostos à palavra de Deus, mais isso gera fé no nosso coração. Não apenas uma consolidação mental das doutrinas, mas a fé do coração que precisa estar acesa. E ainda que com tudo isso você não veja todo o proveito, eu particularmente acredito que estamos obedecendo a direção de Deus ao estabelecer essa fundamentação nessas 2 palavras a respeito da trindade e tentando te levar a uma compreensão de que a doutrina da trindade é essencial ao cristianismo, ao relacionamento com Deus, a uma interpretação clara da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, oramos por graça e favor do Senhor sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs. Eu sei que temos pessoas com níveis diferentes de maturidade. Alguns que já caminham com o Senhor há tanto tempo, já são adultos que estão prontos para receber alimento sólido, outros que estão no início da caminhada, talvez ainda precisando de leite. Só o Senhor pode conseguir trazer essa aplicação prática no coração de cada um quando tratamos no auditório tão diverso, das pessoas que estão aqui, dos que nos acompanham pela internet, quando tratamos de uma forma genérica, com tanta diversidade. Mas nós cremos e confiamos na ação do Teu Espírito, de trazer a devida aplicação. Oramos por fundamentação clara das doutrinas da Tua Palavra na nossa vida, e que isso também nos auxilie num relacionamento prático com o Senhor. É o clamor do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Salmos, e o nosso texto inicial, que vai ser o ponto de partida e vai dar o tom da nossa conversa, da nossa reflexão, é o Salmo 7,
eu quero ler dos versos 8 até o 13. O texto sagrado diz assim, Salmo 7, de 8 a 13. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração, ó Deus justo. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Verso 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Vou fazer uma pausa e pedir para você repetir comigo. Diga comigo, Deus é justo juiz. Gente, quando vocês falam forte na primeira, eu não sei o que fazer, porque eu fico esperando para pedir e repetir a segunda vez. E vocês me surpreenderam hoje. Então, só para eu conseguir imaginar o que é que eu faço agora, vamos falar de novo. Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Melhorou. Se continuar insistindo, vocês vão gritar. Ótimo. Isso é só para a gente fixar. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. Já armou e deixou pronto seu arco. Para ele já preparou armas mortais. Fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá luz à mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Antes de mais nada, eu quero tomar essa frase do verso 11 que nós repetimos, Deus é justo juiz, e quero destacar como tema da minha mensagem hoje, o justo juiz. E eu quero chamar a sua atenção para alguns fatos que o salmista aqui aborda. No verso 8, ele diz que Deus julgará as nações, ou seja, ele é juiz de todos, não apenas de indivíduos, mas de toda a coletividade, não apenas a humanidade, mas também nações. Mas no verso 8, ele também faz a seguinte afirmação, julga-me, Senhor. Então aquele que é juiz de todos, também é o juiz de cada indivíduo isoladamente. No verso 9, ele diz que o Senhor sonda mentes e corações. Ou seja, não apenas ele é juiz em relação às nossas obras, mas inclusive sobre as nossas intenções, os nossos motivos. O verso 11 tem a afirmação principal que tomamos como título, chamando Deus de justo juiz. O verso 12 fala de uma verdade importante, que Deus não julga antes de oferecer oportunidade de arrependimento. O verso 12 diz, se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. E a espada aqui é figura de juízo. Mas antes de exercer juízo, ele sempre oferece misericórdia e um chamado ao arrependimento. Mas dos versos 14 a 16, a Bíblia nos mostra parte da natureza desse julgamento. Como veremos, existe juízo imediato, mas existe juízo futuro. Quando falamos do futuro, outra conversa. Quando falamos do imediato, esses versos 14 a 16 mostra que os injustos, os ímpios, colherão aquilo que plantam. Então ele usa várias expressões. Diz que o ímpio está com dores de iniquidade. Ou seja, o que ele está sofrendo é resultado do seu pecado. Ele diz, concebe a maldade, dá luz à mentira. Abre e aprofunda a cova, mas cai no mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a sua cabeça. Em outras palavras, parte de como o justo juiz age, retribuindo as pessoas agora, diz respeito a uma lei, um princípio imutável que ele estabeleceu, que nós chamamos da lei da semeadura e ceifa. Mas, condensando todas essas declarações, e para não tratá-las uma a uma, para que a coisa não fique não apenas longa demais na nossa abordagem, mas que a gente consiga ter a capacidade de resumir, eu queria simplificar o que nós vamos abordar em 3 tópicos. O primeiro é te mostrar que é parte da doutrina bíblica, a visão de que Deus é juiz. A Bíblia apresenta Deus como juiz. Não apenas um adjetivo, mas evidentemente esse rótulo bíblico fala de uma ação divina. Ou seja, há uma ênfase em quem Deus é e naquilo que Deus faz. Em segundo e terceiro lugar, nós vamos pegar os desdobramentos do Deus que é juiz. O primeiro deles, nós temos 2 desdobramentos. O primeiro deles será o nosso segundo tópico. Deus nos fará justiça. Em momentos onde injustiçados clamamos a Ele, e Ele vai nos socorrer, Ele vai nos defender. Mas
Em terceiro e último lugar, o segundo aspecto. O mesmo Deus que nos faz justiça, também nos julgará. Porque não tem como Ele apenas ser o juiz que me defende da injustiça de alguém, mas que não defende o outro da injustiça que eu lhe faço. E nós precisamos dessa visão. Todo esse volume de informação, e acredito, nós vamos resumir muito, não está na Bíblia, né, sem propósito. A Escritura mesmo nos apresenta esse entendimento. Tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E depois de construir a visão de que Deus é juiz, de que Ele nos faz justiça e nos julga, a gente tenta concluir aqui com aquilo que de prático, né, podemos tirar e extrair em relação à nossa caminhada em Deus do dia a dia. Então, eu quero começar pelos textos, e eu quero muito mais ler do que apenas explicar, porque os textos falam por si mesmos, né? E ainda que não seja exaustivo, não use todos os textos, eu quero que você perceba que a Bíblia fala mais do assunto do que às vezes a gente percebe. Eu quero começar dos textos que enfatizam Deus como juiz. Vou começar de uma oração feita por Abraão, quando ele está intercedendo por Sodoma e Gomorra antes da destruição, questionando a Deus: se houver tanto justo, o Senhor vai destruir a cidade com justo? Eu disse não. E ele vai mudando a quantidade. Mas num determinado momento, Gênesis 18, 25, Abraão diz assim: longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? O questionamento de Abraão diante do Senhor: será que o juiz de toda a terra? É assim que Deus é chamado por Abraão, e a Escritura faz questão de nos revelar isso, né? Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Salmo 75, 7. Deus é o juiz, a um Ele humilha, a outro exalta. Como falamos, tem juízo imediato, tem juízo futuro. No que diz respeito ao agora, muitas vezes são retribuições circunstanciais. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 5, o apóstolo, falando acerca dos ímpios, diz: terão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. De novo a ideia de julgar vivos e mortos, né? A ênfase bíblica é que mesmo quem morreu, né, não deixou de existir. Então, quando Jesus vai defender a ideia, o conceito de ressurreição, em vez de fim de existência, ele diz que quando Deus se revela, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele diz: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, para Deus, mesmo os que já passaram dessa vida, seguem vivos. Então, o rótulo, Deus vai julgar vivos e mortos, está dizendo gente que ainda está aqui, gente que já foi. Porque tem juízo que é agora, e tem juízo que se manifestará depois. Hebreus capítulo 12, verso 23. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos. Essa ênfase, né, também aparece muito. Deus vai julgar a todos, não há exceção. Tiago capítulo 4, verso 12, né? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então, nós temos muita ênfase, não apenas no caráter de Deus, que é justo, mas de um Deus que, além de justo, aplica a justiça. Então, quando a Bíblia fala dele como juiz, não é apenas ele sendo justo, mas é ele fazendo justiça. Agora, algo que normalmente a gente não presta atenção, eu em toda a minha caminhada cristã de décadas, não vi muita gente falar sobre isso, é que a Bíblia também apresenta Jesus como juiz, né? E isso é importante ser destacado, principalmente numa época onde as pessoas estão tentando sugerir uma pregação de uma graça distorcida, né? Onde Deus era severo, impaciente no Antigo Testamento, mas que ele se converteu. E depois que Jesus veio revelar a graça, agora ele é bonzinho, não julga mais ninguém. Quando a Bíblia apresenta Cristo, que é a expressão, a revelação da graça, vem no tempo específico como juiz, não dá para negar que a graça não anula o juízo divino. Em Atos, no capítulo 10, verso 42, o apóstolo Pedro, pregando na casa de Cornélio, afirmou acerca de Cristo: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele quem? O Jesus que nos mandou pregar. Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. De novo a ideia, juiz de vivos e de mortos. Atos 17, 31. O apóstolo Paulo está pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias. Detalhe, tanto a pregação de Pedro está sendo dirigida a não crentes, como agora a de Paulo. Essas verdades sobre Deus como juiz, juízo futuro, já era anunciado quando o evangelho era pregado. Hoje em dia a gente não ouve isso, nem quando o evangelho nos é exposto e nem depois da gente abraçar a fé. Mas Atos 17, 31,
porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. Quem é esse homem? E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. A ênfase está em Jesus. O próprio Cristo declarou, João capítulo 5, versos 26 e 27. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Em Romanos, no capítulo 2, verso 16, Paulo falando sobre o seu evangelho, o evangelho que ele pregava, não que o evangelho fosse dele, e diz assim, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgue os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Interessante ele dizer que Deus não vai julgar só obras, não só intenções, mas ele diz, os segredos das pessoas serão julgadas, ou seja, nada que é segredo será segredo permanentemente. 2 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Mais adiante Paulo vai dizer ao seu discípulo, pregue a tempo e fora de tempo. Por que tem que pregar a tempo e fora de tempo? Por que tem que instar, exortar, corrigir, né? Exortar as pessoas com paciência? Porque elas precisam saber que haverá um juízo, né? E ele está dizendo, diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Pregue a palavra, proclame essa verdade. Então, nós precisamos reconhecer esse elemento ligado não apenas ao atributo de Deus, de um ser justo, né? Mas de como ele vai aplicar a sua justiça. Ele julgará cada ser humano. Dito isso, nós precisamos distinguir que dentro de Deus exercendo o seu juízo, aplicando a sua justiça, há dois aspectos distintos e esses serão os meus dois próximos tópicos. Em primeiro lugar, ele vai julgar quem nos faz mal, ou seja, Deus nos fará justiça. Mas, em segundo lugar, o segundo aspecto, serão o segundo e o terceiro tópico, ele também nos julgará por aquilo que fazemos. Então, eu quero começar falando a respeito de Deus que nos fará justiça. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus conta a partir do verso 1, o que nós passamos a denominar de a parábola, né, ou alegoria do juiz iníquo. Depois de falar de um juiz que acaba atendendo uma mulher pela sua insistência, mas não porque ele tivesse nenhum padrão de justiça, ele é chamado de iníquo, mas só para se livrar do incômodo, né? Jesus que está fazendo não uma comparação, mas um contraste com Deus que é justo, diferente do juiz que é ímpio. Ele diz assim, Lucas 18, verso 7, o início do 8. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Então aqui Jesus está falando de Deus fazer justiça aos escolhidos que clamam a ele noite e dia. Clamam pelo quê? Não está falando que fazem orações aleatórias e Deus faz justiça. Está falando de gente que clama por justiça. Esse é o paralelo da parábola, né? A viúva vai apresentar a sua causa e diz, olha, preciso de alguém que me defenda de uma injustiça que está sendo feita. E a Bíblia está dizendo que Deus fará justiça. Às vezes pode parecer para o meu e o seu timing, para a nossa ansiedade, que ele está parecendo demorado. Mas Jesus diz, pode parecer demorado, mas na perspectiva de Deus, ele faz justiça depressa. Às vezes eu e você nem estamos percebendo o que Deus está fazendo ou construindo, mas ele está sempre agindo. E o próprio Jesus nos apresenta esse conceito, né, de que temos um Deus que nos faz justiça. Quando você olha para a história de Davi, evidente que Deus havia rejeitado Saul, a quem ele estabeleceu como rei sobre Israel, por conta do pecado, da rebeldia, da desobediência de Saul. Deus anuncia que iria substituí-lo, e Saul começa a encher de ciúmes em relação ao escolhido de Deus que tomaria o seu lugar, que era Davi. Ele começa a perseguir Davi, tentando matá-lo. Davi nunca fez nada, nenhum tipo de mal a Saul, não fez nada para merecer aquilo, mas por conta do ciúme, da inveja de Saul. Agora a vida dele está em risco, ele está fugindo. Ao momento que os dois se encontram, haviam tentado convencer Davi de matar Saul, e diz, de modo nenhum eu vou tocar no ungido do Senhor, isso é problema de Deus, quem resolve isso é Deus. E olha o que ele fala para o próprio Saul. 1 Samuel 24:15, que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois.
que Ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Davi aqui está expressando a fé no entendimento de quem Deus é. Ele me fará justiça, Ele será juiz entre eu e você, Ele vai me livrar das suas mãos. Eu não preciso me defender, eu sequer preciso lhe atacar. Eu sei quem é o justo juiz. E várias vezes nós temos esse tipo de relato incluído na Escritura, não de forma aleatória, mas intencional, para que a gente tenha um entendimento, né? O entendimento de quem Deus é e que aquilo que Ele faz é uma extensão daquilo que Ele é. O profeta Jeremias, que para anunciar, né, e condenar o pecado do povo, para proclamar as consequências que viriam, agora está sendo ameaçado de morte pelos líderes, pelos governantes, pelos religiosos dos seus dias. No livro de Jeremias, em Jeremias capítulo 11, verso 20, ele diz assim: mas ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Né? Basicamente ele está dizendo: eu espero que o Senhor expresse aquilo que o Senhor é e sabe fazer bem, né? Que o Senhor vá para cima deles e defenda a minha causa, né? Isso não significa que a gente vai carregar nenhum espírito vingativo. Daqui a pouco vou falar um pouco, né, mais sobre isso, mas fala de uma atitude de confiar num Deus que é justo a ponto de defender a nossa causa quando nós estamos sendo injustiçados. Quem está entendendo, diga amém. Agora, a orientação bíblica é clara. Esse Deus que é o justo juiz, que quer aplicar a sua justiça divina, Ele também nos orienta a não atrapalhá-lo no processo. Pastor, como assim não atrapalhá-lo? Vamos lá. Tiago capítulo 1, verso 19 e 20. Sabeis isso, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Normalmente é o contrário, né? A gente é pronto para falar, a gente é pronto para irar, mas tardio para ouvir. Ele está dizendo: pega leve, ouça, processe, segura o que você quer falar, o seu sentimento. Mas depois de dizer isso, ele entra com uma explicação. Nós temos aqui no verso seguinte, o 20, ele começa com a palavra porquê, uma conjunção explicativa. É o elo de ligação entre o raciocínio que está sendo construído e a explicação que vem depois. Verso 20, né, de Tiago 1, ele diz: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Basicamente ele está dizendo: se você se irar e quiser resolver as coisas, você está excluindo o justo juiz do processo. Concordam com isso as palavras de Paulo, que escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 12, no verso 11: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Tem muito crente, eu falo isso depois de pelo menos 31 anos de pastorado, que eles têm uma dificuldade enorme com o perdão por causa do seu senso de justiça. Eu vejo muita gente reclamando, protestando: a pessoa fez o que quis e agora fica por isso mesmo. Eu falei: não, a Bíblia não está dizendo que fica por isso mesmo. A Bíblia está dizendo que você se ira se você tenta fazer justiça. A justiça de Deus não vai ser operada. Aí você está por conta num padrão limitado de justiça. Mas quando você prefere entregar ao justo juiz e não se mete, não atrapalha, ele é que vai agir. O fato de que você perdoa alguém e não deixa que o que a pessoa fez destrua essas emoções, não significa que Deus não vai tratar as coisas com justiça. Quem está entendendo? E nós precisamos saber sair de cena e dizer: Deus é contigo, né? Nós precisamos aprender a importância de crer e nos entregar ao justo juiz, aquele que julga retamente. Olha o que o apóstolo Pedro diz, 1 de Pedro, capítulo 2, de 21 a 23. Para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Você pode repetir isso comigo? Diga: deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Então nós sabemos que Cristo é o nosso referencial, o nosso modelo, é o padrão de caráter e de comportamento. O cerne do Evangelho nos remete exatamente a isso. 1 de João, né, capítulo 2, verso 6, quem diz estar nele deve andar como ele andou. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, Paulo diz, como eu sou de Cristo. Cristo é o padrão, é o modelo. E aqui o apóstolo Pedro está nos orientando, né, e dizendo que ele deixou o exemplo para a gente seguir os seus passos. Que exemplo ele está falando aqui? Ele diz: vocês foram chamados, porque também Cristo sofreu. Ele está falando de exemplo de sofrimento.
Agora, que sofrimento? Ele está falando do sofrimento da cruz para a redenção dos pecados dos outros? Não, isso eu e você não podemos fazer. Não tem chance da gente ir para uma cruz como ele foi para querer expiar os outros. Então, que sofrimento é esse? Os versos seguintes explicam. Vamos lá, 22. Ele não cometeu pecado. Nós sabemos que em momento nenhum Cristo pecou. Mas do que ele vai falar agora? Diz assim, nem foi encontrado engano em sua boca. Outra versão diz dolo. Como assim pecado na boca? Verso 23. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. É nisso que Cristo está sendo apresentado como modelo. Quando difamado, não retribuía com difamação. Quando maltratado, não retribuía maltratando. Significa por isso, que fica por isso mesmo? Não. Significa que ele dizia, eu não preciso exercer justiça. Eu me entrego ao que julga retamente. São verdades que nós precisamos entender, confiar e aprender a viver. Há um tempo atrás, eu estava reunido com um grupo de pastores, amigos próximos. E por conta de uma série de informações, um olha para mim e diz, não vai falar nada? Eu falei, não. Ele olhou para mim e falou, quem cala consente. Eu falei, você vai fazer de um ditado popular algo absoluto que rege sua vida espiritual? Eu falei, eu prefiro ficar com a Escritura. A Bíblia diz que Cristo é o meu modelo. Que ele, quando difamado, não retribuía com difamação. Que ele não fazia ameaça a ninguém. Se entregava ao que julga retamente. Agora eu sou errado por obedecer Jesus e não me defender? De alguma forma nós estamos abraçando padrões que não fazem o menor sentido para quem é regido por esse código de conduta. Daqui a pouco nós também vamos falar do inverso. De que Deus vai nos julgar. Então assim, nós vamos cometer a insanidade de achar que qualquer má intenção, qualquer coisa, qualquer mentira, qualquer prática pode ficar escondida, escapar dos olhos do justo juiz, sem chance. Agora eu e você somos chamados a entender que nós precisamos dar espaço para ele. E para dar espaço para ele nós não podemos interferir ou atrapalhar. Quem está entendendo? Isso não significa que nunca, ninguém, jamais possa ter qualquer tipo de defesa. Eu lembro de uma ocasião que alguém falou, mas o senhor já viu Paulo falando, ele mesmo usando essas palavras, a minha defesa diante das pessoas? Eu falei, não só ouvi-lhe isso, eu te digo onde dá. 1 Coríntios, capítulo 9, de 3 a 5, ele diz assim, a minha defesa diante dos que me questionam é essa. Será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas, é o termo aramaico para Pedro? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de... ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Agora, Paulo está dizendo, minha defesa para com os que me questionam. Gente que chega perto e pede explicação, ele diz, eu posso me explicar. Agora, não preciso ficar retribuindo difamação pública, né? E muito menos acreditar, gente, em tempos modernos. Nós precisamos parar de acreditar que o fórum de discussão das coisas seja internet para tudo que se faz. Nós temos um justo juiz. Se necessário, existem parâmetros de um tribunal humano. E a gente não precisa tornar tudo quanto é causa pública. Eu fico aborrecido de ver o quanto o crente quer ficar discutindo as coisas na internet, de tudo que acontece. E achando que quem não faz é porque está devendo ou escondendo alguma coisa. Os parâmetros bíblicos são outros. E nós precisamos ser regidos por aquilo que a palavra de Deus diz e ensina. Quem está entendendo? Agora, nós temos um momento onde Paulo vai bater o pé em relação a dizer, me tratem com os meus direitos de cidadão romano e não passem por cima disso. Isso também não está na Bíblia à toa. Quando foi que isso aconteceu? Em Atos 16, Paulo está pregando na cidade de Filipos. Ele expulsa um espírito de adivinhação de uma certa mulher, que a Bíblia diz que enquanto debaixo da influência daquele espírito adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Os caras ficam doidos, movimentam os magistrados da cidade, que fazem o julgamento sumário, né? Não apenas vão açoitar Paulo e Silas, mas os prendem sem nenhum tipo de julgamento. Depois chega a notícia para Paulo. Atos 16, vou ler de 36 a 39, diz assim, então o carcereiro comunicou isso a Paulo dizendo, os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade, portanto vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse, sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora, sem maior alarde, tipo na surdina, sem retratação, nada disso. Eu lembro que eu li essas coisas e dizia, tá maluco, Paulo? Vaza, some da prisão, engole seu orgulho, vai embora. A questão não é orgulho. Paulo está mexendo em questões de justiça.
A Bíblia diz, nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos põem em liberdade, tipo, vão se retratar. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Porque a hora que pensaram, deu ruim, e o que nós fizemos será exposto. O texto diz, então foram até eles e pediram desculpas, né? Há momentos e situações onde você vai ver o apóstolo Paulo batendo o pé e dizer, me trate nos padrões da lei. Por quê? Não diz respeito somente a eu e você. Certos comportamentos eles vão gerando jurisprudência na sociedade. Então, sem ter esse absolutismo de que nunca ninguém jamais possa se defender, né? Ou seja, para uma pessoa que pede explicação, ou mesmo ir para o fórum certo, em vez de ficar difamando alguém publicamente e defender os seus direitos, mas sem excluir essa possibilidade, para não tentar exagerar de um lado, nós precisamos entender que o coração do cristão precisa ser de alguém que se entrega a Deus. Porque na hora que o crente lê lá, se alguém te bater na face, dá outra. Se obrigar a caminhar uma milha, vá a segunda. Se quiser tomar a capa, entrega também a túnica. E alguns acreditam que isso é viver só de forma passiva. Tipo, a gente não reage, a gente não se defende de forma alguma. Não é basicamente isso que a Bíblia está dizendo. Eu e você precisamos olhar sempre o todo, né? Mas embora o cristão não foi chamado para esse lugar de passividade, de inércia, nós temos no coração a convicção que os outros não têm. Há um justo juiz. Ele nos defende e ele vai fazer justiça. Amém? Então isso precisa nortear o meu e o seu coração. Então quando somos injustiçados, nós precisamos lembrar, há um justo juiz. Mas na hora de tratar os outros, para que a gente também não cometa injustiça, o mesmo Deus quer que eu e você nos lembramos. Ele também vai nos julgar. Eu e você também seremos julgados de qualquer injustiça que façamos aos outros, assim como alguém que nos faz injustiça será julgado. E a ênfase bíblica também é clara sobre isso. Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Eclesiastes é aquele tipo, né, de material, a autoria atribuída a Salomão, um homem que viveu tudo intensamente e que no final faz um balanço de como muitas coisas que corremos atrás são vaidade, acabamos perdendo a essência. Ele termina, são as últimas palavras, os 2 últimos versículos do livro. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Ele termina dizendo, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Basicamente ele diz, no frigir dos ovos, avaliando a vida toda, no final das contas só tem uma coisa que importa. Tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de cada pessoa. Verso seguinte, por quê? Aí nós temos uma palavra de ligação. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Não algumas, não a maioria, todas. Até as que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. E nós precisamos entender que isso é fundamento bíblico, doutrinário, né? Aliás, quando a gente lê Hebreus capítulo 6, que fala sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, nós temos lá juízo eterno. Haverá juízo com repercussões por toda a eternidade. Isso é parte dos fundamentos, do rudimento da doutrina de Cristo. E não é só o Antigo Testamento que fala isso. Essa revelação que eles tinham de um Deus justo, que vai julgar todas as coisas, até as que estão escondidas. Ou seja, pode se esconder dos homens, mas ninguém esconde nada de Deus. A Bíblia diz que Moisés, antes de matar aquele egípcio que estava maltratando um hebreu, a Bíblia diz que ele olhou de um e de outro lado. Por que você acha que ele fez isso? Que se tivesse testemunha, você acha que ele teria matado? E muitas vezes a forma como eu e você decidimos agir e viver, será que estão vendo? Será que vão saber? Quando eu era garoto e meu pai contava as histórias bíblicas, pouquinho depois o cadáver do egípcio que ele matou e enterrou veio à tona, a situação foi exposta. Meu pai dizia pra gente, quando a gente era criança, que o Moisés cresceu o dedão de um dos pés do egípcio que enterrou para fora da areia e alguém descobriu. Gente, eu acreditava tanto nisso, que quando eu comecei a ler, fui ler na Bíblia e não achava isso, perguntei para meu pai, mas onde está? Né? Meu pai dizia, isso é uma brincadeira. Eu disse, o senhor falou tanto que eu acreditava nisso como fosse parte da Escritura. Foi frustrante descobrir que não tinha um dedão para fora. Agora, nós não sabemos como o fato foi descoberto. Mas no livro de Números, Moisés, o mesmo Moisés diz, não sabeis que o vosso pecado é de vos achar. Lá na frente, na nova aliança, nós encontraremos Jesus dizendo, não há nada que esteja oculto, que não há de ser revelado. Não há segredo, não há nada que vai permanecer escondido.
um dia haverá prestação de contas, né? E Paulo em Colossenses, no capítulo 3, de 23 a 25, ele diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Se você olhar os versículos anteriores, Paulo está falando da maneira como os servos deveriam servir os seus senhores. Hoje a gente contextualiza e aplica assim, como, né, o empregado deve tratar o patrão ou o chefe. Mas ali, gente, nós estamos falando de pessoas que estavam numa posição sem nenhum direito. Mas Paulo diz nos versículos anteriores: não sirva somente quando você está debaixo de vigilância à vista. Quando ninguém está vendo, existe um Deus que está vendo. E nós fazemos tudo o que fazemos com a maior dedicação e empenho, porque tudo que nós fazemos deve ser feito para o Senhor. Deve ser feito para Cristo. E ele também declara, né? É Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Portanto, vocês vão receber do Senhor a recompensa da herança. Deus vai retribuir todas as coisas que fazemos, boas e más. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo. Nós mencionamos antes Jesus como juiz. Isso é uma ênfase, né, enorme do Novo Testamento. Para cada um receba tudo aquilo que fez por meio do corpo. Deus vai julgar boas obras, Deus vai julgar as más obras, né? E o texto diz: ninguém será tratado com parcialidade. Assim como na hora de nos fazer justiça para alguém que foi injusto conosco, Deus é imparcial. Na hora de nos julgar, Ele também será igualmente imparcial. Em Romanos, no capítulo 14, de 10 a 12, nós lemos assim: você, porém, porque julga o seu irmão, e você porque despreza o seu irmão, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Essa palavra traduzida todos, um dos seus significados é todos, mas ela também significa cada um individualmente. Ou seja, o todos aqui é a soma de cada indivíduo. Mas uma tradução ainda mais acurada seria cada um. Porque cada um de nós será, no final todos serão. Mas não é prestação de contas genérica, coletiva, é individual. O texto diz: pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Deus tem um tribunal, porque Ele é o justo juiz. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua dará louvores a Deus. Verso 12 de Romanos 14. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não só a Bíblia está enfatizando, haverá prestação de contas, né? Mas a Bíblia diz: não tem uma criatura que não seja manifesta, revelada na presença dele. O texto insiste e diz todas as coisas. Uma tradução mais antiga diz nuas e patentes. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem vamos prestar contas. Quando Moisés olhou de um e de outro lado, ele estava pensando: ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, logo, como preguei no final do ano passado, dá nada não. Agora, se eu e você acordássemos a cada santo dia, pensando: tudo que eu faço está sendo vigiado, filmado, você acha que mudaria a sua maneira de se comportar? Pois eu quero te dizer que a cada dia você está sob vigilância. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, né? Não há absolutamente nada que eu e você façamos que fuja ao olhar e aos registros divinos. Eu lembro quando ainda adolescente, eu fui muito impactado por uma história de um certo ministro que havia tropeçado, cometido um certo pecado. Ele foi chamado pela liderança dele para um momento de conversa. Eles disseram: olha, nós sabemos que você está envolvido nesse tipo de prática. Nós sabemos que não é uma única vez e nós queremos restaurá-lo, nós queremos recuperá-lo. Mas não existe a menor chance de você ser restaurado espiritualmente sem admitir o que fez. E nós estamos te chamando para dar oportunidade. Ele dizia: não fiz nada. Ele dizia: nós sabemos que fez. Ele ainda cinicamente disse: se por acaso eu realmente tivesse feito, ainda negando, vocês não teriam a menor condição de provar. E quando ele disse isso, um dos líderes presidia a reunião e falou: é aí que você se engana. E eu imagino a cena dramática que foi aquilo. Alguém entra
na sala de reunião com um rackzinho desses com roda móvel, que tinha uma televisão, na época a televisão era grande e pesada de tubo. Tinha uma televisão, um aparelho, né, de videocassete. E alguém colocou uma fita de uma gravação que ele não sabia que existia, expondo tudo o que ele tinha feito, né? Eu imagino o choque. E nem tinha muita audiência, era uma equipe pequena e reduzida. Mas eu lembro que depois dessa história eu ficava pensando no tribunal de Deus, quando um dia todos vamos estar lá. E de alguma forma a Bíblia não fala isso, mas eu passei a acreditar que ia ter um telão. Meus filhos um dia disseram: pai, você fez a gente acreditar que ia ter telão. Eu falei: eu nunca disse que ia ter telão. Quando a Bíblia fala dos registros, fala: abriram-se os livros. Era a linguagem deles. Na época era tudo registrado à mão. Eu falei: imaginei o registro da nossa época em vídeo. Pode ser que quando nós chegar lá, a tecnologia vai ser surpreendente. Vai ser um holograma em 3D completo, né? Você virando a tela, enxergando de todos os ângulos. Mas haverá prestação de contas. Nada ficará oculto. E aí precisamos ser norteados por esse tipo de entendimento. Ou seja, não é apenas tratar bem alguém, preocupado com o que as pessoas estão vendo ou pensando. É aí você a cada dia lembrando, há um Deus que está vendo todas as coisas. E o nosso maior desejo deveria ser de agradá-lo. Mas além do desejo de agradá-lo, como eu preguei no final do ano passado, quando falei aqui do danada não, nós precisamos do temor de Deus. É por isso que o livro de Eclesiastes diz, né, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema Deus. Por que ao longo das escrituras ele está revelando que vai nos julgar? Porque ele quer que a gente ande com essa consciência. Então alguém pode achar que cobriu os seus rastros, alguém pode negar, né, não aconteceu isso. O apóstolo Pedro confronta Ananias, diz: me diga, você e sua mulher venderam o campo por esse preço? Diz: sim. Ele está dando a chance e a oportunidade do cara admitir, mas de alguma forma está acreditando, ninguém vai saber. E Pedro diz: por que você resolveu mentir ao Espírito Santo? Eu já tinha descoberto toda a situação. E você tem um Ananias sendo julgado. Olhando para as escrituras, eu percebo que essa consciência, ela começa a definir a minha e a sua forma de andar. Em Tiago, no capítulo 5, no verso 9, a Bíblia diz assim: irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Que juiz é esse que ele está falando? Nós lemos Tiago 5:9. Você lê os versículos 7 e 8, ele está falando da vinda de Jesus. De novo ele está apresentando Cristo como juiz, dizendo: o juiz está às portas vindo julgar tudo. Não se queixem uns dos outros. Ele não está nem entrando no mérito de você tem razão do que está queixando ou não. Normalmente quem se queixa acha que tem razão. Ele pode ter distorcido a história, ele pode ter uma perspectiva incompleta, ele pode ter se convencido de algo, mas todo mundo está queixando, acha que tem razão. Agora, por que ele está dizendo não se queixem uns aos outros? Porque nossa queixa não tem que ser levada para os outros. Há um justo juiz a quem eu e você podemos clamar noite e dia. E muitas vezes nós simplesmente usamos o direito de sermos defendidos por um Deus que é justo para quebrar outros princípios dele, praticando a difamação. Outro dia uma pessoa falou para mim: eu não te entendo. Fulano vive falando mal de você e eu sempre vejo você falando bem dele. Eu falei: o que fulano faz revela o que ele é. O que eu faço precisa revelar quem eu sou. E nós precisamos ter algo que seja claro diante de Deus. Não dá para brincar com ele, nem em relação a se queixar se eu acho que preciso de defesa. Então ele está dizendo: não se queixe. Algo que mexeu muito forte comigo anos atrás, o Espírito Santo um dia me fez pensar as coisas no ângulo que eu não tinha olhado. Ele me fez parar para pensar e trocar de lugar. Se eu tivesse no lugar de Deus, tivesse que enviar meu filho Jesus à terra, que chegaria como um garoto, que precisaria de um pai adotivo, que o orientasse, que o educasse, que fosse modelo e padrão. Quais seriam as virtudes que eu esperaria nesse pai? Quando pensei nisso, eu peguei uma folha de papel, fui fazendo colunas. Gente, eu enchi a folha toda, todas as colunas, com adjetivos, com boas qualificações, do que eu procuraria, né, encontrar naquela pessoa que seria o meu representante, que seria o pai do meu filho na terra, se eu tivesse olhando para a importância do plano de redenção e pensando nisso. Depois de eu ter feito toda essa avaliação e essa análise, o Espírito Santo falou comigo: agora vá conferir o que a Escritura diz a respeito da pessoa que eu escolhi, né? Mateus capítulo 1, verso 19 diz assim: José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. O cara está noivo,
mas descobre que a mulher está grávida. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça dele? Obra do Espírito Santo. Isso nunca aconteceu nem antes nem depois. O cara vai supor isso. Primeira coisa que ele pensa: me trollaram, me passaram a perna, bola nas costas, chame como quiser. Agora, pela lei de Moisés, se ele expõe e diz: a mulher está grávida, e eu não sou o pai, porque nem poderia ser pai, nós nem casamos, Maria poderia ser executada, apedrejada em público. A Bíblia diz que ele resolve deixá-la secretamente. Não vou expor a maldade que eu acho que ela fez. Por que ele agiu assim? A Bíblia diz porque era um homem justo. Deus me disse: essa é a minha lista para o homem que eu escolhi. Uma das coisas que Deus mais valorizou, talvez esteja entre as que nós menos valorizamos, porque a gente gosta de ter a linguinha bifurcada, de destilar o veneno no canto da boca e fritar todo mundo, principalmente se a gente achar que foi injustiçado. Esse homem, mesmo sentindo assim, diz: alguém que julga retamente. Eu preciso manter um coração alinhado com o justo juiz. Quem está entendendo? Isso é evangelho, gente. E nós precisamos entender e praticar esse tipo de coisa. E à medida que a gente vai compreendendo essa visão de Deus como justo juiz, né, nós precisamos, só quero falar uma última coisa aqui, entender o que falei várias vezes desde o início. Tem juízo imediato e tem juízo futuro. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versos 24 e 25, o apóstolo diz assim: os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo. Está falando de um juízo final. Mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo também as boas obras se evidenciam. E aquelas que ainda não são evidentes, ainda não são manifestas, não poderão ficar escondidas. Então não é só coisa ruim que não vai ficar escondida. Toda boa obra que foi feita em segredo, onde as pessoas agiram de maneira que uma mão não saiba o que a outra está fazendo e não fizeram publicidade, também não vai ficar em segredo, porque Deus vai julgar todas as coisas. Só que a Bíblia diz: os pecados de alguns, né, isso é claro, de alguns, não de todos, são notórios mesmo antes do juízo. De alguma forma, Deus tem motivos, e honestamente eu não sei quais são os seus critérios, para expor algumas situações antes. E Deus tem motivos, eu não sei quais são os seus critérios, mas seu caráter justo é inquestionável para tratar algumas coisas depois. Então, quer seja agora, quer depois, Ele fará justiça e isso basta. Mas eu também preciso lembrar que isso não inclui apenas quem resolve fazer algo contra mim. Isso inclui a mim, inclui cada um de nós. Então, como deveria ser a minha e a sua forma de viver? Por que nós precisamos entender Deus como justo juiz? Antes de Eclesiastes apresentar que Deus vai julgar todas as coisas, não vai ficar nada escondido, ele diz: tema a Deus. Entender Deus como justo juiz deveria produzir no meu e no seu coração temor. Falamos recentemente isso aqui, que o temor do Senhor, né, nos guarda de pecar e de praticar o mal. Curioso é que você vai observando ao longo dos textos bíblicos que essa mentalidade se traduz nesse comportamento prático. Gênesis 39:9. Quando a mulher de Potifar, já dei esse exemplo aqui antes, está assediando José. O posicionamento de José para rejeitar a mulher não é: dona, me desculpe, é só não faz meu tipo. Qual foi a resposta dele? Como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ele está dizendo: a aventura que a senhora está propondo não justifica cuspir na cara de Deus. Eu temo a Deus. A injustiça não é só contra o seu marido que a senhora está querendo passar a perna. Isso seria uma injustiça contra Deus, contra os padrões de Deus. O Deus que me abençoou, que me chamou, que me escolheu, que tem me guardado. Por que eu faria isso contra Ele? Agora, a consciência de só está garantindo que nós dois vamos aprontar algo aqui e ninguém está sabendo, está esquecendo de algo. Existem os olhos de alguém. Eu não temo apenas pela vigilância fazer algo errado. Eu quero agradá-lo, eu quero honrá-lo, mas eu também não sou louco de brincar com ele. Porque Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, como a gente apontou na mensagem anterior aqui, diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então assim, quando nós somos regidos por esse tipo de entendimento, a gente vai ser louco de brincar com Deus? A gente vai ser louco de achar, né, que podemos encobrir pecado, más intenções e que no final está tudo bem? Não tem jeito de terminar bem. A única forma de diminuir essas consequências é quando existe arrependimento, conserto, porque Deus sempre começa primeiro oferecendo arrependimento. Lembra quando nós lemos o texto inicial, e aqui eu encerro, no verso 12 a Bíblia diz: se alguém não se converter, que primeiro Deus vai dar a chance de mudar
o rumo. A ideia de conversão, né, fala de fazer uma meia volta, uma reviravolta. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, 6 setas inflamadas. Deus está dizendo, eu estou pronto. Ainda estou te dando chance para se converter. Isso vale para o crente e vale para o não crente. Vamos começar pelo não crente. Aqueles que talvez possam estar no auditório ou nos assistindo ainda não entregaram sua vida a Jesus. O livro de Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo. Antes de aplicar juízo, o justo juiz sempre oferece misericórdia primeiro. Sempre a oportunidade para arrependimento e restauração. Sempre. Ou que o apóstolo Paulo, pregando em Atenas, eu sempre faço questão de destacar isso, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias. Gente que pensava, ele diz Atos 17, 30 e 31, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Antes de apresentar Jesus como juiz, ele diz, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Você estava nas trevas, estava sem revelação. Isso não significa que o pecado cometido na ignorância não foi pecado. Ele diz, mas manda que agora todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam. Tem que se arrepender porque foi pecado. Mas eu não levo em conta, Deus está dizendo, eu não estou deixando de considerar que você pecou. Eu só estou oferecendo misericórdia porque você fez isso na ignorância. E eu estou te dando a oportunidade de agora ter luz para que você se arrependa e se conserte. Isso Deus aplica para o não crente e Ele aplica para o crente. Outro texto que eu apresentei aqui, vou repetir intencionalmente, né? Tem coisas que a gente faz aqui intencionalmente, ficar batendo na mesma tecla para ajudar no processo didático de aprendizado. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, diz, eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas. O livro de Hebreus diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Como qualquer pai e mãe, sabe que educar filho, você não adianta apenas falar uma vez, porque o que ele precisa não é de informação. Ele precisa de ênfase até que ele abrace aquilo, incorpore aquele princípio e aquele valor na conduta dele. No reino de Deus não é diferente. Então me permita intencionalmente ser repetitivo. Carta ao anjo da igreja de Tiatira, em Apocalipse 2. O Senhor se dirigindo à mulher, a que ele denomina, chama ela como Jezabel. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Deus diz, dei-lhe tempo para que se arrependesse. E a gente tem falado que isso é longanimidade, paciência. O problema é que alguns confundem longanimidade com impunidade. Dá nada não. Não tem jeito do justo juiz deixar barato. Ele normalmente oferece oportunidade de conserto. Mas se a misericórdia não for abraçada, o juízo inevitavelmente se seguirá. E Deus disse, se eu não conseguir recuperar o meu temor no seu coração para salvar você, eu te uso de exemplo para salvar os outros. Mas eu vou para cima de tu. E quando a gente entende essas coisas, eu vou repetir, não tem como eu e você não repensarmos a forma de viver. Não há a menor chance. A pessoa pode adotar um estilo de vida de fachada, um discurso, pode negar um monte de coisa. E daí? E quando estiver diante de Deus? O que vai adiantar esse discurso depois? Então entender Deus como justo juiz pode afetar de forma significativa a maneira como eu e você caminhamos. Mas também quando, não só isso vai nos impedir de fazer injustiça contra Deus e os outros, mas também quando somos injustiçados, a gente lembra, Ele é justo juiz para uma coisa e para outra. E nós podemos confiar nele. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Meu Deus, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs que se encontram nesse local de culto, com aqueles que nos acompanham pela transmissão da internet, ou mesmo por meio de uma gravação posterior. Eu oro que o teu Espírito traga aplicação personalizada da tua palavra ao coração de cada um. Sabemos que o propósito da instrução da tua palavra não é trazer condenação, ainda que às vezes precisamos de correção. Sabemos que o Senhor, mesmo por meio dessa orientação,
está nos oferecendo misericórdia, não só um chamado a arrependimento em áreas onde tropeçamos, mas prevenindo para que o erro, com a ajuda de Deus, com seus recursos, como a própria graça, o auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos evitar o tropeço. E Pai, nós oramos que o temor do Senhor encontre lugar nos nossos corações, que possamos entender com clareza que no final das contas o que realmente importa é isso: temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque o justo juiz há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas. Nós oramos que essa clareza de entendimento, ela seja não apenas uma compreensão intelectual, ela se torne uma revelação, que nos marque como marcou a vida de José, que também se distanciou do mal e do pecado por essa consciência. Nós oramos que a tua boa palavra opere em nós, de acordo com a necessidade de cada um, com aquela aplicação prática que só o Senhor pode produzir, mas que ela cumpra o propósito para o qual tem sido enviado. Que aquilo que ouvimos não nos seja roubado, como o Senhor falou na parábola do semeador, pelas aves do céu. Nós oramos que essa semente encontre lugar de compreensão e dessa forma não apenas germine, mas frutifique para a glória de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.